Oi pessoal, meu nome é Jéssica e esse é o Nas Tramas de Clio. O vídeo de hoje é para professores iniciantes de carreira. E aí pessoal, hoje o vídeo é voltado para professores que estão em início de carreira. A gente, aqui nas Tramas de Clio, lá no site, né, a gente acompanha muito os comentários e o feedback que a galera nos dá. Como eu já comentei em outro vídeo, a gente sempre acaba tendo muita, como que eu posso dizer? Muita resposta quando a gente publica planos de aula ou materiais voltados mesmo à sala de aula, né, de história. E o que a gente tem percebido, o que a gente tem recebido? Muitos alunos, né, acadêmicos de final de curso ou professores em início de carreira nos pedindo dicas, ideias de como trabalhar, né, para poder estar aí se organizando e iniciando seu ano letivo, começando sua carreira. Existem estudos que dizem que um professor ele leva 5 anos para sua completa formação. Isso dentro de sala de aula. Não estou falando da nossa formação acadêmica, estou falando da nossa formação dentro de sala de aula. Vocês vão falar, é bastante tempo. E é mesmo. Eu posso dizer para vocês que eu estou aí no meu 8º, 9º ano já lecionando ininterruptamente dentro de sala de aula. E realmente, de uns tempos para cá, de uns 2, 3 anos para cá, eu tenho me percebido bem mais amadurecida enquanto profissional. Algumas dificuldades que eu tinha no início da carreira, eu já não vejo mais. Quais seriam essas dificuldades? Principalmente relacionado à disciplina. As minhas salas de aula melhoraram muito em questão de organização, eu quase não tenho mais problemas com disciplina, e olha que eu trabalho na realidade pública, né, eu sei qual é essa realidade, sala cheia, alunos diversos, e mesmo assim eu consigo ainda manter uma certa ordem, uma certa organização no meu dia a dia. Vamos para nossas dicas então? Bem, pessoal, todo início de ano, quase que 100% das vezes, a gente acaba assumindo turmas novas, né? Então é importante que a gente conheça nossos alunos. Primeira coisa é conhecer a nossa realidade. Seja numa realidade de escola particular, seja numa realidade de escola pública, a gente tem que ter esse olhar para os nossos alunos. Que tipo de alunos eu estou lidando este ano? Quais são as aptidões dos meus alunos, né? Eu sempre gosto de jogar algumas atividades diversificadas. Nas primeiras semanas gosto de tratá-los de formas diferentes em cada aula. Uma aula trazer uma versão mais expositiva, em outra aula pedir que eles preparem algo, para que eu veja em que sentido que isso vai render mais. Né? Então é interessante que a gente tenha esse olhar, que a gente busque entender e conhecer os nossos alunos. Isso é uma das nossas dicas. Segunda dica é básica, a gente aprende isso na universidade e a gente às vezes pensa que é besteira, que é inútil, né? Eu vejo muitos professores falando isso, que é a questão do plano de aula. Ok, na universidade, pelo menos onde eu estudei, lá em Ponta Grossa, a gente tinha uma forma de montar planos de aula que era cronometrado, quanto tempo eu ia levar para cada coisa, o que eu pretendia com cada atividade, com cada ação minha enquanto professora. É claro que hoje, em sala de aula, você cheio de turmas, você cheia de tarefas que vão muito além de dar aula, você não vai mais ficar montando planos de aulas cronometrados, isso eu concordo, mas é muito importante que você saiba o que você vai fazer quando você for entrar dentro de uma sala de aula, seja no 6º ano, seja no 3º ano do ensino médio, qualquer série, você tem que saber o que você vai fazer dentro da sala de aula. Ninguém pode entrar dentro de uma sala de aula imaginando que vai dar um jeito, não tem como. Então, é como a gente coloca lá no nosso site, depois você dá uma olhada, mas o que a gente sempre preza? Saber o nosso tema, ter conhecimento sobre o que a gente vai ensinar. Um professor tem que saber mais do que seu aluno sobre o tema. Claro que os alunos hoje otimamente nos ajudam, né? Sempre nos trazem muitos comentários às vezes bacanas, né? E demonstram ter interesse em determinados assuntos. Isso é maravilhoso, mas o professor tem que trazer para o aluno o interesse a esse conhecimento. E o professor tem que saber aquilo que ele está ensinando, é básico, né? Tem muito profissional que critica a universidade, diz que a universidade trabalha muito em cima da teoria, fala-se muito pouco sobre a prática educacional dentro da universidade. É claro que eu concordo que a universidade deveria trabalhar mais a realidade da escola dentro dos cursos de licenciatura, eu concordo, mas eu não sou contra, em momento algum, que um bom professor tenha uma base teórica muito forte.
Eu não seria nada se eu não tivesse uma base teórica muito forte. Você tem que ler, você tem que compreender. Você conhecer um assunto dentro da história, ela vai muito além do que aquilo que você pode ler num texto. Porque aquilo que pode ser lido num texto curto, de um livro didático, de uma apostila, aquilo o teu aluno vai ter acesso. Você tem que trazer mais. Outra questão interessante que eu, na minha prática do dia a dia, não costumo fazer tão linear é o cronograma. É bacana que você anote sempre o que você pretende fazer em determinada semana, quando é que você pretende aplicar avaliações como provas bimestrais, né? Algumas escolas têm suas semanas estabelecidas, mas outras escolas acabam deixando livre para o professor fazer isso. Eu não faço pelo dia a dia. Hoje, segunda-feira, farei isso. Terça, farei aquilo. Eu não faço dessa forma, mas eu faço semanal. Nessa semana, determinada turma deverá aprender determinado conteúdo, determinada atividade será aplicada como avaliação e pronto. Eu faço isso, me auxilia muito. É claro que sempre vai ocorrer imprevistos, mas você tendo um cronograma, você tem noção até onde você vai conseguir chegar em determinado prazo de tempo. Outra questão, sempre estar atento a todas as formas novas de ensino, diversifique sua aula, né? Eu costumo brincar que o slide, ele ajuda muito o professor, né? Os professores que têm acesso a louças digitais, a salas de vídeo, né? Que podem estar usando com maior recorrência o slide, ok, ele é uma grande ferramenta, mas ele não é mais novidade, né? E é claro, aí vai ter um professor que vai falar aí pra mim nos comentários, ai, agora eu tenho que ficar correndo atrás de diversidade, tenho que ficar correndo atrás de novidade, eu tenho que dar aula. Eu concordo, mas pensa pelo outro lado. Quanto mais diversificada for sua aula, quanto mais diferente for sua aula, outros problemas que possam ocorrer na sua aula ficarão de fora, que é o caso do desinteresse, que é o caso da falta de respeito com o professor, que é o caso da bagunça. Uma boa aula não dá espaço para esse tipo de problema, certo? Então sempre procure diversificar sua aula. Busque novas formas de atividade. Gente, a gente tem internet hoje, né? Eu fico pensando nos professores de 20 anos atrás, como é que era. Hoje, com a internet, a gente pode encontrar, adaptar, criar um monte de atividades, né? Nossos alunos, todos eles carregam o celular. A gente tem que pensar agora em usar os aplicativos como ferramenta de educação e não mais como nossos inimigos. Né? O computador tem que ser mais explorado, né? Não pensar só no slide, não pensar só no Movie Maker, a gente tem que pensar em outras coisas, né? A gente tem que diversificar a nossa aula para facilitar o nosso trabalho e aumentar o interesse do nosso aluno. Outra dica que a gente dá é a questão de você continuar estudando. Ah, eu não tenho tempo, não tenho interesse mais em fazer pós-graduação, especialização, entre outras coisas. Mas é importante que o professor, seja de qualquer área, ele esteja sempre atento às coisas que estão acontecendo no mundo, seja telejornais, faça uma leitura, comente sobre um livro. Eu vejo no meu dia a dia que mesmo quando eu comento sobre livros que às vezes nem tem na escola como acesso, as crianças já falam, nossa, que legal, né? Elas param para pensar um pouco, que talvez seja bacana ler, né? Lembre-se que o Brasil não é um país com cultura leitora, esses pais, raros eles são os que leem, né? Então, isso é uma competência que todas as disciplinas devem trabalhar nos seus alunos, desde a matemática, né, a qualquer outra área de exata e biológica, tem que trabalhar essa competência de leitura junto com as áreas humanas, né? Então isso é muito importante. Motivar os nossos alunos, por mais difícil que seja, não estou dizendo aqui que eu amo todos os alunos que eu tenho, é claro que a gente sempre vai ter um ou outro que a gente tem maior empatia, mas a gente tem que motivar a todos, né? Fazê-los acreditar que a escola tem um sentido na vida deles, né? Por mais maçante que alguns dias possam ser cansativos, rotineiros, né? A escola pode e deve trazer, né, prazer para esse aluno. Ele tem que entender que ele estar ali pode ser uma forma dele adquirir não só conhecimento, mas vivência, né? E tem que se tornar prazeroso para que a criança queira estar na escola, né? Isso é muito importante. Outro ponto que às vezes é bem polêmico, mas é importante a gente comentar, é a postura do professor, né? A sua vestimenta, a sua forma de agir perante os alunos. Isso vale para o professor de ensino infantil, né? O professor de ensino médio. A gente tem que saber se colocar no papel de professor. Existem assuntos que não devem ser conversados com alunos, né? Principalmente relacionados à sua vida pessoal. Não é bacana, né?
assim, mantenha um certo distanciamento. Eu não estou dizendo que o professor não pode ser amigo de aluno. Claro que pode, né? Isso acontece no nosso dia a dia. Eu tenho alunos hoje que já estão na universidade, né? E a gente se encontra em lugares ou em redes sociais, a gente sempre está se cumprimentando, sempre está trocando uma ideia. Isso é ótimo, isso é maravilhoso, né? Mas, dentro de sala de aula, se você não estabelecer um espaço, limite entre o papel do professor e o papel do aluno, você vai perder a mão, né? Porque o adolescente, ele está em fase de amadurecimento. Então, ele é um jovem em formação. Ele não tem discernimento para saber o momento que ele deve parar com as brincadeiras, parar com a conversa que está totalmente fora de contexto daquilo que você está fazendo no seu trabalho, e prestar atenção numa aula, em realizar uma atividade, em ter assiduidade com prazos, né? Ah, ele é meu amigo, eu entrego quando eu quiser esse trabalho, né? Ah, eu não fui bem na prova, mas o professor é meu amigo, ele dá um jeito de arredondar minha nota. Não deixem isso acontecer. Outro caso que não serve não só para professoras mulheres, serve para todos nós profissionais da educação, é a maneira como a gente se veste para trabalhar. Existem escolas que exigem, né, o uso do uniforme pelo professor, ou no mínimo o uso de um jaleco. Eu já trabalhei em todos os tipos de escola, né? Me habituei muito a usar jaleco. Hoje não uso mais. A escola que eu trabalho dá liberdade para os professores irem trabalhar da maneira como bem entenderem. Claro, usando bom senso, né? Então eu tenho o costume sempre de usar essas camisas engraçadas ou usar camisetas, jeans, tênis, mas também já usei vestido, já usei saia. Mas, lógico, tudo levando para o bom senso. Nada curto, nada transparente, professoras evitarem decotes, né? Por mais que você trabalhe com criança pequena e você pode imaginar que não existirá malícia ali, não é confortável, né? E nós estamos no nosso ambiente de trabalho. Da mesma forma que os professores homens, claro que vai ter uma questão bem menos complexa, porque os homens já não têm muita diversidade nas suas roupas, né? Mas sempre buscar estar assíduo, limpo, buscar manter uma aparência legal, porque a gente também está formando nossos alunos em relação a isso, né? Não tem como eu conversar com uma adolescente sobre maneiras de se vestir no ambiente de trabalho, né? Numa aula que a gente vai discutir cidadania, por exemplo, falar sobre uma entrevista de emprego, como esses jovens devem se apresentar, se eu tô lá no meu trabalho, né? Sem um pingo de assiduidade com a minha imagem. Então isso é importante. Mas eu não sou também aquela professora que vai dizer para vocês que o professor não pode ter vida, que o professor tem que viver o tempo todo como um celibatário, porque se ele sair na rua, vai que um aluno encontra ele fazendo alguma coisa, tomando uma cerveja com os amigos, algo assim. Eu não sou dessa pedagogia do professor celibatário, nós somos humanos, né? Mas eu acredito que dentro do nosso ambiente de trabalho seja necessário ter um certo decoro, né? Se é que eu posso usar essa palavra para essas ações. Mas dentro da escola é uma coisa, fora da escola, vida particular de cada um é de cada um, não é verdade? Enfim, pessoal, eu quero convidar vocês a visitarem o nosso site, né? O vídeo curto, só para a gente dar uma conversada sobre como é ser professor no início de carreira. Lá no nosso site, no link que eu vou deixar aqui embaixo, tem muitas mais dicas, né, no texto específico para professores iniciantes. Nós fizemos 2 textos, um voltado para professores de ensino fundamental 2, 6º ao 9º ano, e um outro texto específico para professores do ensino médio, porque, claro, cada segmento vai pedir uma postura, uma forma de trabalho, e a gente deixa algumas dicas lá de materiais, de atividades que a gente faz, de como é a nossa ação no dia a dia, tá certo? Então se inscrevam no canal, espero que vocês gostem do vídeo, deixem um feedback pra gente, como eu sempre falo, nos deixem dicas daquilo que vocês acham importante que a gente conversa aqui no canal. O Nas Tramas de Clio, como a gente sempre gosta de salientar, é um canal voltado para o professor e também para o aluno, né? Então, independente se você é da área de história, como professor, você é muito bem-vindo e a gente quer vocês por aqui. Obrigada, até mais.